Um cara que é um super amigo, um dos maiores futuristas do Brasil. E, cara, ele acabou de voltar do SXSW, cheio de novidade, cheio de tendência, que ele vai poder compartilhar com a gente. Você vive para a experiência, você tem a conexão que te permite estar em vários lugares e se manter conectado. E aí você tem uma flexibilidade da moradia e do trabalho. Acho até que vocês anteciparam, sabe? Vocês mudaram a maneira de moradia antes da tendência chegar. Fala galera, bem-vindos ao terceiro podcast em da House. Hoje vai ser sensacional. Eu sou o Ale Frankel, CEO da House. A gente está no YouTube e também no Spotify. Hoje eu tenho um cara que é realmente espetacular, um cara que é um super amigo, um dos maiores futuristas do Brasil. E cara, ele acabou de voltar do SXSW, cheio de novidade, cheio de tendência, que ele vai poder compartilhar com a gente. Com a gente hoje, Luiz Candreva. E aí, Candreva, tudo bem, meu irmão? Tudo maravilha. Muito obrigado pela recepção e pelas palavras aí tão gentis nesse nosso verso que agora permeia aqui todo o ambiente. Vamos falar de um negócio bacana. Cara, eu gostei do seu boné, que já vem lá, meu boné, South by Southwest. É, pra parecer cool kids, né? Tipo o pessoal que estudava de tarde, saca? O pessoal que estudava de tarde é sempre cool. E daí agora eu tô de boné do South by Southwest pra ficar no estilo. Sensacional. Cara, eu ia perguntar para você contar para o pessoal um pouco o que é o South by Southwest, porque muita gente aqui não conhece, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Faça. O que tem a ver, ou como é que você relaciona o kitesurf com o futuro e... Estamos velejando para o futuro. Velejando para o futuro, né? Cara, o kitesurf é um vício, na verdade. É um esporte que eu realmente... Acho que vários esportes têm, você tem isso com esporte também, os esportes têm esse condão de nos fazer... criar melhores versões da gente mesmo, né? E aí, óbvio que analogias aparecem, tanto para os negócios, quanto quando a gente vai fazer cenários de futuro, naturalmente, aquilo permeia o nosso dia a dia, porque os aprendizados são variados. Então, o kite, nesse sentido, faz parte do meu presente e, naturalmente, do futuro. E até quando a gente desenha para as empresas, vai uns embalos ali, às vezes, de kitesurfing no meio. Sobre o South By... Eu não entendi nada, mas você falou bonito. É, exato, é isso. Você que está em casa, por exemplo, certamente pegou que, assim, foi um negócio que eu não falei nada. Porque, obviamente, como é que eu vou responder qual é a relação do kitesurfing com o futuro, né? Então, a bola vem torta, ela volta bonitinha, sem ninguém entender. Mas, sem dúvida nenhuma, tem vários aprendizados ali. Agora, sobre o South By o South by Southwest é uma feira que acontece em Austin, no Texas, já faz 27 anos, se eu não me engano. Uma feira que começou como um festival de música, em que alguns jornalistas do Austin Tribune, que é um jornal de lá, falaram, cara, a gente tem muito talento em Austin e esse talento não é visto lá fora. Eles queriam levar, lembra que não tinha internet nessa época, etc. Eles queriam levar esses talentos para fora. E aí eles perceberam que era mais fácil trazer o mundo para Austin, essa era a ideia. E aí surgiu um festival de música, que eles começaram a levar a gente para lá. Austin é uma cidade muito focada na música, no cinema, nas artes, etc. Uma cidade incrustada no Texas, mas uma cidade extremamente democrata dentro do Texas. Eles brincam que é o blueberry no cherry pie, né? Então, tipo, uma blueberry numa torta de cereja, porque o estado todo é vermelho. E lá o vermelho é o republicano e o azul é o democrata e tal. Então ela tem um mix muito interessante. Tanto que aquele lema, né? Keep Austin weird, ou seja, mantenha Austin estranho, é muito falado. E aí isso foi crescendo e eles foram adicionando etapas. Lá pela década de 90, acho que 94, 96, eles colocaram junto a parte de mídia digital, de pensar em mídia. Isso virou o Interactive, que é hoje, e que trata de tecnologias de maneira geral. Então tem uma grande feira de negócio dentro de um festival de música e cinema, que é o South By. E é incrível. No final do dia, assim, é uma oportunidade de chocar ideias, de conectar com pessoas e sempre reunindo gente de tudo quanto é canto do mundo. Então essa é a feira. Ela não aconteceu nos últimos 2 anos, agora 2021 e 2020. Não sei se vocês sabem, mas estava rolando uma pandemia no planeta e aí as coisas deram uma parada. É bom sempre atualizar, vai que alguém estava em Júpiter, né? Ou in the house 100% do tempo e nem percebeu. Mas agora voltou e foi muito interessante porque foi um da retomada, né? Então ele foi diferente, ele foi um South By, você que já esteve lá também sabe, ele foi um South By diferente, ele foi um South By assim, meio parecia todo meio enferrujado, sabe? Todo mundo meio pegando no tranco, a organização, tinha umas escorregadas, a galera não sabia algumas coisas. Então, o primeiro dia foi meio truncado e tal. E aí depois ele foi pegando o ritmo e acho que todo mundo foi meio que se achando, foi meio se encontrando. Mas foi uma grande reunião de pessoas. Então, acho que esse é a grande sacada de tudo. E para fechar, curiosamente, num evento que se falava de metaverso, digitalização, porque obviamente são temas importantes e relevantes, a gente vai inclusive falar sobre isso também, mas... todo mundo falando isso e vibrando porque estava presencial. Porque foi no Pitts,
Você foi no Pitts? Já não. Já. O Pitts Incrível, é um bar, né? que tem duelo de pianos. Eu tô olhando para essa câmera, não sei se tá focado aqui. Se estiver focado ali, tá ali. Se estiver aqui, tá aqui. E aí tem duelo de pianos na parada. E o Pitts era o ápice, porque era todo mundo junto e todo mundo vibrando no negócio, num ambiente seguro, as pessoas vacinadas, etc. Então, quer dizer, a vida voltando ao normal. Acho que foi uma grande celebração da vida normal, vamos dizer assim. Cara, o Pitts é um dos lugares mais incríveis, né? Para explicar para vocês, assim, é um duelo de piano, um negócio que não tem muito, não tem no Brasil, né? Eu nunca vi, pelo menos. Tem, Você mas já foi em tem algum? aqui na... Onde é que é mesmo? Lá na Domingos de Moraes tem um, mas não é Música o Pitts. ao vivo incrível, Música ao né? vivo, Mas vamos voltar aqui tocando. pro... Não, mas espera, o Pitts é Deixa eu incrível, ver. ele merece. Merece, Não, né? mas assim, o Pitts é muito legal mesmo. É realmente um lugar. E é um lugar que você solidifica relacionamentos. De networking, de negócios, quer dizer, você se conhece durante o dia, você conversa, você fala da feira, você fala disso, fala daquilo, e de repente você está cantando Don't Stop Believing com todos os seus pulmões e toda a desafinação imaginável, junto com os caras tocando piano e ganhando dólar, você jogando uns $1, $2 para os caras tocarem a música. É uma vibe muito interessante e por isso eu achei tão único o South by. Que legal. Galera, para vocês que não conhecem o South by, Luiz, muita gente que está escutando a gente são empresários, são pessoas que atuam no mercado imobiliário. Kitesurfistas, talvez. Também, kitesurfistas, e tem a galera que orbita, né, esse mercado. Uhum. E o South by, ele dita as tendências do mundo, né? Eu diria que ele antecipa as tendências. Então, cara, como a gente está aqui muito para falar sobre o futuro do mundo, muito relativo à moradia, quais são as 3 maiores tendências que você colocaria para a galera aqui que foram faladas no South by? E você também como futurista, o que você enxerga como talvez as 3 tendências que a gente tem que ficar de olho, que vão mudar o mundo? E se vai rolar um Pitts no mundo virtual também, se vai ser vai ser o mesmo efeito na tua idealização. Cara, vamos lá. Eu acho que tem pontos bacanas de falar. Primeiro, essa questão de metaverso, NFTs, blockchain, todas as tecnologias que compõem Web3, as tecnologias que compõem esse novo universo, que seria talvez esse novo ambiente da internet, que é uma virtualização, isso está em voga, isso está sendo falado para todo lado. Acho que tem muito buzz, acho que tem muita gente falando isso mais porque está falando mesmo e tem que falar, porque senão acho que se sente de fora. Mas tem uma oportunidade muito grande ali para quem conseguir aproveitar. Então esse é um lado importante. Outra coisa é o papel do Facebook nisso. Eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco, mas o Facebook, quando o Zuckerberg, por N motivos, mas ele muda de Facebook para Meta, ele posiciona para o mercado. E aí para mim tem uma coisa importante da gente tirar disso, que é a influência que uma empresa, a potência que as empresas de tecnologia têm, que já é uma coisa que já vem no South by já há alguns anos, mas que a potência que uma empresa tem de direcionar tendências e de direcionar comportamentos, especialmente. Isso é muito forte. Porque a gente está falando de metaverso desse jeito porque o Zuckerberg resolveu mudar o negócio. É verdade, a galera não admite, mas quem desencadeou foi ele. E na hora que ele joga o meta, aquele negócio, óbvio que existiam as tecnologias e tal, mas era uma coisa assim do early adopter, do early adopter, do early adopter. E ele joga no mainstream e ele força a curva. Então as pessoas começam a falar sobre isso, as pessoas começam a olhar o que é, as tecnologias são mais desenvolvidas, eles estão injetando um caminhão de dinheiro também nas tecnologias, porque é um gargalo, tanto de preço, tecnologias são caras, quanto também, por outro lado, do próprio desenvolvimento, né? É muito incipiente ainda. A gente fala, parece que a gente está vivendo num Matrix perfeito, mas quando você põe um óculos de realidade virtual, eu não sei se já viu essa pesquisa, mas acho que acho que são 28% das pessoas ficam com náusea. Então não tem como um troço que 30% dos usuários basicamente tem uma reação tão adversa, que é um negócio que faz você repelir. Quando você usa o seu telefone, você não fica com náusea, você pode ficar com calo no dedo, você pode ficar com dor nas costas, mas ele não te repele do ponto de vista físico. Esse troço sim, ainda. E além disso, a capacidade de processamento, né, a gente não consegue viver num mundo ainda tão virtualizado. Talvez a gente nunca consiga, ou talvez sim, enfim, é uma coisa para a gente debater. Então, acho que a influência das empresas, essa questão do metaverso, e eu diria que o outro destaque para mim é justamente como no final do dia sobre pessoas. Como apesar de tudo isso ser digital, apesar de todo esse negócio, a força do evento e o que você percebe entre as pessoas, a quantidade de negócio, todo mundo que foi comigo fechou negócios suficientes no primeiro dia para pagar, sei lá, 3 South Bys, sabe? Então, mostra como pessoas conectadas no final do dia ainda são, e talvez sempre serão, de maneiras diferentes, mas pessoas conectadas, elas geram um atrito diferente. A gente é um ser social, no final do dia, não dá para fugir disso. Dentro de nós tem ali existe um chimpanzé aqui dentro de nós todos, e esse chimpanzé quer se comunicar com outro chimpanzé. E isso funciona para todo mundo. Todo ser humano quer se conectar. E a gente acha que faz isso nessa parada de uma maneira mais profunda, entendeu? Então, acho que esses para mim são os 3 principais. Digitalização, metaverso, não sei o que lá. Como um buzz, e aí muita gente entrando no buzz, eu acho que tem muita empresa entrando em buzz, isso é uma coisa para gente já olhar. Vamos falar sobre isso, eu quero também. falar. A influência de grandes corporações e o fato de que no final do dia é sobre pessoas.
Que legal. Quero dar uma dica. Tem um podcast do Tim Ferriss entrevistando o Mark Zuckerberg. É ótimo. Você já viu esse? Já. Fantástico, recomendo super. Dá um search depois. E tem um outro cara também que entrevistou ele, que agora eu não lembro quem é. É um físico lá do MIT, eu esqueci o nome dele. É um cara, inclusive, que eu conheci naquelas coisas de Clubhouse da vida. É um cara super gente boa. É Friedman. Mas enfim, que ele fez um CAPTCHA com ele. Não sei se você viu isso. Não. O CAPTCHA, para quem não lembra, é aquela parada de você verificar se é um robô ou não, né? Escolha a faixa de pedestre, o semáforo, aquele negócio todo. E aí brincam que o Zuckerberg é um robô, né? E daí ele entregou para ele no começo uma folha de papel e falou assim: você pode, por favor, apontar onde estão as faixas de pedestre? Ele acertou. E aí ele foi lá, ele apontou e falou: não, beleza, você passou no CAPTCHA e tal. Então, eu acho que essa brincadeira é legal e acho que tem um lado do Zuckerberg também que é sempre muito criticado e muitas vezes com certa razão, mas enfim, é uma posição difícil a dele, de aparecer no South By. Ele fez um talk lá junto com um dos caras do Shark Tank, mas que não estava programado. Foi criado durante, porque ele estava recebendo muito hit, né? Muita gente criticando e tal, e ele que fez questão de aparecer e a influência que o cara tem é realmente assim, é impressionante a capacidade de falar do que ele quer falar e direcionar e o impacto que tem, para bem ou para mal, o impacto que esse negócio Cara, a gente gera. fala de influencer, né? O lance do metaverso, que acho que foi o maior case de influenciar uma sociedade nos últimos tempos. É impressionante. Só se fala disso, de verdade. Tem um festival, como você falou, que dita tendências, entupido de gente falando que tinha pavilhão de NFT, cara, assim, só se falava desse troço. Wallets para lá e tal, o que eu acho muito interessante, é positivo que seja assim, a gente acelera a curva de adoção para essas coisas. Mas não é o tudo, né? Não é tudo. Tanto que até que a gente comentava aqui um pouco antes, uma das palestras que eu mais gostei de assistir foi uma que não falou nada disso, que foi do CMO da Mastercard, que é um cara brilhante, é um indiano, brilhante. E aí você vai olhar, o cara não tem quase seguidores online, você fala, cara, como é que pode? Ele produz conteúdo e quase não tem seguidores, e o cara é brilhante no negócio, mostrando como a Mastercard usa 5 sentidos dentro do seu marketing, né? E a gente, contando sem fazer propaganda da Mastercard, mas assim, os caras têm fragrância, os caras têm restaurante, os caras têm... que são coisas que eu não sabia e são coisas novas. Então, para mim, o South By sempre foi para trazer essas coisas novas. No anterior, em 2019, quando eu fui, eu acompanhei uma palestra, tava rolando uma palestra de um founder do Instagram, e tava todo mundo lá e super lotado e não sei o quê. E aí eu fui procurar uma outra. Eu falei, cara, essa eu vejo online depois, isso aí vai estar lá online, uma galera e tal. E eu achei uma do ACO da Levi's, né? Mas da Levi's, porque Levi's ninguém sabe o que é, nem eu. E aí, do lado, e ele agora tinha acabado de assumir a Fender ou a Gibson. Qual que faliu? Eu não lembro. A Gibson, acho que era, né? Era a Gibson. E aí ele contando, entre várias histórias, ele falou assim, ele ligando pra mãe dele, falou, mãe, me convidaram pra assumir a Gibson, pra ser CEO da Gibson e tal. E ela, que legal, filho, que bacana e tal. Desligou, passou 15 minutos, ela liga de novo pra ele. Viu? Você tá sentado. Você sabia que a Gibson tá falindo, né? E ele falou, não, é justamente por isso que para fazer um turnaround, não sei o que e tal. E ele trouxe um conceito para mim que era brilhante, que é SOS. Ele falou, cara, sempre me chamam para fazer o SOS nas empresas. Na Levi's era isso também, me chamaram lá para arrumar a empresa, e aí ele aumentou o share of closet, que era o que ele chama. Cara, a gente aumentou o tanto de Levi's que tem dentro do closet das pessoas. E aí na Gibson eu transformei SOS em Share of Sound. E o cara é um cara cool, cabeludão e tal. Parece um roqueiro com uma jaqueta da Levi's que fizeram um especial pra ele. E ele com guitarra. Tipo, parece um rockstar, só que o cara é um CEO. E se aprende muito. Então, pra mim, e tinha 25 pessoas nessa palestra. Então, o contato, pra mim, sempre foi poderoso. Cara, as melhores são as inusitadas. Você cai numas por engano e você cai por engano. Eu não consegui entrar no baú principal. A salinha ouro. A salinha ouro é essas pequenininhas pra mim. Incrível, entendeu? Cara. E aí eu senti um pouco de falta disso, porque o evento tomou desses assuntos, era só disso. E futuro... Cara, acho que eu nunca vi futuro. Eu fui antes pra Expo Dubai, né? Expo 2020. Foi incrível também, antes. Né? Incrível. Cara, uma das experiências mais legais. É o Epcot Center de adulto. É muito legal. É muito grande aquilo, né? É gigantesco. Pra quem não sabe, a Expo são feiras que acontecem desde 1920, por aí. E aí elas migram de país pra país. E a que tá acontecendo agora chama Expo 2020 porque era pra acontecer em 2020, né? E não em 2021, 2022, como aconteceu. E tá rolando em Dubai. A próxima é em Osaka. E assim, eu nunca vi futuro escrito tantas vezes. Cara, até no banheiro, literalmente, estava escrito futuro dentro do banheiro. O futuro hidráulico. Eu falei, cara, não é possível em todos os lugares. Então, assim, se tornou um tema da moda. O futuro se tornou uma coisa recorrente. E aí, quando a gente entra nesse ambiente virtual, você vê que é todo mundo falando de uma coisa que não existe. E para mim, o grande diferencial das empresas vão ser daqui a um tempo, quando todo mundo tiver default falando de amanhã, todo mundo já tiver entendido que tem que olhar para frente. Não, como você vai vocês queimar fizeram. largada de novo, segura. Não, mas eu falo, o grande diferencial é
como é que você fica no presente? É quase estoico, entendeu? Quais são as empresas que conseguem de fato agir no agora? E aí, acho que Você gosta de filosofia estoica? Acho que é importante. Eu adoro. Os caras sabiam o que estavam fazendo. Ficaram bom, né? tempo governando o mundo, é melhor a gente ouvir, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está também vivendo um momento, né, que as empresas têm meio que um FOMO corporativo. Eu preciso participar do SG, daí tem um script do SG, eu preciso estar no metaverso, eu preciso fazer um NFT com blockchain. E eu vejo, às vezes, cara, uma empresa que não teria muito sentido agora sair correndo para estar no metaverso, né? Depende do setor que ela está e etc. Mas a gente vê até elas desviando um pouco, né, do seu propósito, do que elas querem trazer para o mundo, para poder entrar em algo que hoje é quase que uma... Se ele está de fora, ele não está respeitando uma norma social. Como é que você enxerga, cara, esse movimento, esse movimento das empresas de quererem estar em tudo e entrando em qualquer coisa que apareça? Como é que você enxerga isso? Eu acho que você trouxe bem legal, assim, uma norma social, né? Me parece que existe quase que uma polícia das empresas com as empresas, do público com as empresas, de que elas têm que fazer parte de alguma coisa. Elas têm que se posicionar sobre tal coisa. Quando, na verdade, eu não acho, por exemplo, que toda empresa tem que se posicionar sobre tudo. E talvez tenha um pessoal que vai discordar de mim, mas eu não acho que toda empresa tem que se posicionar sobre todos os assuntos. Tem empresas que não tem. Ela não faz parte do DNA daquela empresa, não do tem que nem ela autoridade, faz. dependendo do assunto. Exato. E aí, exigir isso da empresa, e a empresa principalmente aceitar isso, a empresa, o produtor de conteúdo, a empresa de mídia, não importa o que seja, o governo, seja o que for, me leva a uma conclusão de que está ao sabor dos ventos. E isso é super arriscado. Empresas, pessoas, organizações, sejam as quais forem, elas têm valores e princípios, elas deveriam ter pelo menos valores e princípios muito claros e se nortear por eles. E que eles sejam, obviamente, daqueles que são socialmente aceitos. É evidente, você não pode ter uma empresa que, sei lá, pensa umas loucuras lá, não sei o quê, mas que elas tenham um norte muito claro e que elas sigam esse norte. Isso para mim, é boa prática de gestão básica. Porque se você não faz isso, em algum momento, você pode ser influenciado por um mercado que não quer o seu bem. Não é que eles estão atrás de uma causa legítima XPTO. Existem várias e acho que existem avanços em vários cenários. Mas muitas vezes existe só uma maneira de influenciar e gerar um problema para alguma organização, de gerar um conflito. E aí você para pensar, se alguém for mal intencionado, um concorrente que seja, eventualmente, como sempre teve espionagem industrial, isso é uma coisa que é notoriamente conhecida. Em vez de você fazer uma espionagem industrial, você vai lá e ataca a reputação de algum executivo, de alguns executivos que são líderes dessa organização. A organização vai perder valor até ela se recuperar. Mas aconteceu em vários casos. Você pega, por exemplo, o James Gunn, diretor do Guardiões da Galáxia na Disney. Acharam uma piada dele lá, super de mau gosto, extremamente grotesca, de 1900 e nada, que ele postou não sei aonde, ou ele falou em alguma entrevista, não lembro ao certo. Mas acharam uma piada lá, e aí caíram em cima, a Disney mandou o cara embora e tal, sendo que havia... espontaneamente, anos depois, ele pedindo desculpa porque ele fez... Se a gente for lá pegar o nosso Facebook da vida e olhar para trás, a gente vai ver eu comentando futebol, vai ver eu xingando o comentarista do jogo de futebol, que aí você fala, cara, como eu gastava tempo com besteira. Nós mudamos, felizmente, né? Tem uma frase de um cara chamado Jonathan Swift. Não é um cara conhecido, mas eu encontrei essa frase, achei brilhante. É um cara que viveu em 1796, um britânico, e ele falava o seguinte, um escocês, ele falava assim... um homem, no caso é como se posiciona na época, mas um humano não deveria ter vergonha de falar que errou, porque é dizer, em outras palavras, que é mais sábio hoje do que foi ontem. E no final do dia é isso. Cara, muita coisa que era politicamente incorreto lá atrás. E a gente vai... Mas eu nem digo do politicamente incorreto, a gente vai evoluindo, isso também, mas a gente vai moldando, a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo vieses que a gente tem, a gente vai desconstruindo. É sempre muito bom enfrentar e confrontar as nossas verdades, né? Candreva, e em relação a tecnologias, a gente falou um pouquinho dessa parte de posicionamento, mas e tecnologias? Vamos pegar, por exemplo, uma construtora, tá? Que está mais perto aqui da nossa realidade. Ele precisa estar necessariamente e correr para o metaverso? Ele precisa botar NFT no tijolo para... Então, estou fazendo um arco, vou chegar aí. Prometo que eu vou chegar aí. Tá. Bear with me. E vou chegar aí. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que existe uma influência muito grande para que você siga alguns padrões pré-determinados. Quem determina esses padrões? Às vezes eles podem ser legítimos ou não. E você, depender do sabor dos ventos, vai fazer com que a sua organização, às vezes, compre uma tecnologia CPTO ou siga um trend que parece um trend super importante, mas que para o seu objetivo, para o seu negócio, talvez não faça muito sentido. Então, quando eu vejo isso, eu vejo muita gente entrando no negócio por entrar, para não dizer que ficou de fora. Porque imagina se você não entra no metaverso, a House pega e não entra. A gente ficou de fora porque, sei lá, a gente esqueceu, não quis, achou que não era uma boa. E aí, daqui 5 anos, isso vira a bola da vez, assim, nível Júpiter. Nossa, mas vocês não viram isso, vocês estão por fora. Mas muitas vezes é o falar o não, né? Aí você puxa um Jobs da vida.
era sempre sobre o que eu não faço, né? A empresa ganha, assim como num jogo de pôquer, quando você folda, quando você sai da mão. Você ganha quando você fala não, e não no que você entra. Você joga pôquer? Eu jogo pôquer, mas não excepcional, não sou nenhum mega jogador, mas dá para entender que você não ganha apostando toda hora, você ganha geralmente no momento em que você sai na hora certa para você poder apostar na outra. Então, uma organização uma empresa, é uma organização que tem recursos limitados, finitos. Ela tem que saber onde focar. E aí eu acho que a minha leitura é que o melhor meio de você fazer isso é olhar para os seus princípios e valores e para os seus objetivos macro de longo prazo e focar neles. E não no que o mercado está falando, e não no barulho que está vindo do mercado. Isso não é isolar e não escutar, mas é puxar a decisão para você e não para terceiros. Porque se você deixa a decisão na mão de terceiros, falando do kite, que você falou, você fica a sabor dos ventos. E aí você vai para o lado que for. E no final você tem que velejar, você tem que comandar, você tem que direcionar para onde vai a organização. Se você fosse apostar, supondo que o Candreva fosse um empresário do setor imobiliário, ou que você, vamos supor que você estivesse dando uma consultoria para uma empresa do setor imobiliário, qual tecnologia você apostaria hoje? Olha, boa pergunta, Ale. Eu vou te falar que eu acho que se valoriza muito a digitalização, mas se esquece um pouco que continua sendo um negócio de ativos físicos. A diferença é como a gente usa esses ativos físicos. Eu acho que é um software, é muito mais... e aí pode parecer até propaganda da House, mas é porque eu realmente acredito no negócio. Eu acho que o software aplicado em cima de um ativo imobiliário ou uma tecnologia aplicada acima de um ativo físico, vai colocar de maneira mais genérica possível, porque para mim vale para vários negócios, vale desde restaurante para arte, como por exemplo NFT, carro, qualquer coisa. Então, uma tecnologia aplicada em cima de um ativo físico, ela tem um valor muito grande porque ela consegue exponenciar algo que é limitado. Então, quando você consegue pegar e transformar um prédio, que é um prédio, é tijolo, é parede, num hub, e esse hub se tornar um hub de serviços, de conexão, de troca entre as pessoas, a gente remonta aquilo que eu falei do South By, de ser gente conectada com gente. Você consegue melhorar a conexão entre as pessoas. Então, eu diria que tecnologias que permitam isso, e aí existem inúmeras delas, elas seja para venda, por exemplo, como vocês fizeram um negócio de tokenização. Esse é um exemplo de, cara, como é que você está fazendo uma SA, você está fazendo quase uma oferta pública de ações em cima de um ativo imobiliário. Então, isso não era uma coisa que era possível. Você consegue fazer um fundo imobiliário, etc. Mas agora você consegue expandir isso. Quantas outras pessoas podem entrar nesse negócio? Então, seja para vender o negócio, seja para experimentar, seja para viver dentro de um ambiente desse, ou como a gente mencionou agora há pouco, eu estou fazendo uma série de viagens, etc. O fato de você poder ter um escritório em qualquer lugar do mundo, que eu tenho um subscription só, que eu vou lá, assino esse troço e consigo ir para qualquer lugar... Pô, isso aplicado para vários outros serviços, pô, é muito bom. Pensa software. A gente comprava um Windows, vinha lá uma caixa, você põe um CD no negócio. Para os jovens, um CD é um negócio circular de plástico que você põe dentro de um drive, ele abriu uma gavetinha. Um furinho no meio. Com um furinho no meio, é mágico. E antes tinha um disquete, depois vocês dão uma olhada, aquele símbolo de salvar do negócio é um... Ninguém sabe o que é aquilo. Eu vi outro dia um menino falando que aquilo lá é tipo um imprimir. Quando ele viu um disquete, verdade, ele falou, cara, me imprimiram o ícone de salvar, imprimiram em 3D o ícone de salvar, isso é uma inversão. Perfeito. Mas o fato é que a gente tinha que comprar o troço e agora a gente tem ele como um serviço. E no final, a gente não precisa realmente ter as coisas. No fim é tudo sobre humanos e conexão entre as pessoas, né? Acaba nisso. Não interessa o meio que você está. Você pode estar no meio digital, na web 2.0, 3.0, no metaverso, mas é sempre sobre conexão de pessoas, né? Sabe por quê? Para mim, assim, a gente usa na EO uns 3 pilares principais, que é da conjuntura. Então, o que está rolando na conjuntura agora? E aí você tem pandemia, você tem digitalização, você tem guerra, não sei aonde. Essas coisas todas influenciam, geralmente às vezes são catalisadores. As tecnologias disponíveis, que é o que a gente falou. Então, tem coisa que só dá para fazer agora. Por que o metaverso cresceu? Porque agora a gente tem tecnologias que juntas permitem isso. O iPhone, em certo momento, deu para você grudar uma série de tecnologias e permitir. E aí, o terceiro fator, que para mim é o mais importante, é as dores, os desejos, os anseios humanos. No final do dia, o que move mesmo... Porque é até meio óbvio falar isso, mas a gente esquece. A gente acha que a tecnologia move a gente. A tecnologia é meio para um fim. Quando a gente inventa tecnologia, quando inventa um carro, ela é meio para um fim e ela transforma a sociedade depois. Mas a necessidade humana de locomoção estava lá, desde a época a pé, depois do cavalo, seja o que for. E se vier o teletransporte na frente, é a mesma dor que perdura durante muito tempo. E a gente vai mudando com a tecnologia que tem e com a conjuntura que tem. Então, quando a gente mistura essas três, as grandes transformações vêm daí. Então, quando eu vejo o pessoal falando de metaverso, os ESGs, por exemplo, que são causas e pautas super importantes, faz anos, faz décadas, não é de agora. Mas quando eu vejo tudo isso, no final do dia qual é a dor que a gente está resolvendo? E quando você olha, as dores elas são muito perenes. Elas são, mas olha, tem mais gente jogando Fortnite do que jogando beisebol e basquete hoje, né? Assim, crianças, jovens. É loucura, né? Você falou, tem os anseios, mas mudou o meio completamente, né? A forma de...
Mas é que tá, eu vejo como o mesmo anseio. O cara quer se divertir, ele quer se conectar. Com os amigos, com as pessoas. Entendeu? Então no final do dia o cara... Esses jogos são tão fortes. Pega um League of Legends, por exemplo. É tão poderoso porque as pessoas se conectam. Eu não sei se você viu a história de um menino que é... Ele era... Se não me engano, ele tinha uma deficiência... eu não lembro exatamente qual era, tá? Mas ele tinha uma deficiência cerebral, se eu não me engano, que impedia ele de ter uma vida normal fora do game. Do mundo digital. E aí não tinha amigos, não sei o quê. Depois que ele veio a falecer, os pais foram acessar as contas e descobriram que ele tinha inúmeros amigos. Que ele era um líder online, ele tinha inúmeros amigos. Eu, infelizmente, não lembro agora todos os detalhes, eu até postei isso aí outro dia, mas ele tinha... Eu peço para o pessoal colocar, põe no link aqui, um lugar aqui. E ele tinha uma vida incrível lá. Então, olha que doido. Continua sendo o fator humano, uma força humana, inclusive, do cara impressionante de ir atrás, mas a tecnologia como enabler. Demais, né? Incrível, é incrível. Então, é o que a tecnologia permite. Como ela permite que a gente sacie esses desejos, esses anseios, e como ela placa dores dentro desse universo. Mas olha a mudança de competência, né? Hoje a gente pode dizer que vários restaurantes, por exemplo, os melhores ou que estão performando melhor são aqueles que performam nas plataformas do mundo online. Mesma coisa as lojas, né? Muitas que estão performando hoje são as que têm maior performance dentro dos marketplaces e por aí vai. Então aquela competência de ter uma loja bonita na rua com uma placa, ela não é mais tão importante quanto uma performance no mundo digital. As pessoas também estão rumando para isso, de certa forma, né? A performance no mundo digital vai ter uma relevância gigantesca no relacionamento, na forma de fazer network, de fazer negócios. Isso muda muito, né? A forma de agir na nossa vida profissional. Eu acho que já tem, né? Eu acho que a gente já vive... Quando o pessoal fala, o metaverso, eu acho que a gente já vive no metaverso. A gente já troca. As pessoas estão acompanhando a gente aqui agora por plataformas digitais. E querendo ou não, é um ambiente virtual. A gente não está junto com todo mundo que está acompanhando aqui. Senão teriam milhões de pessoas aqui, não é isso? No mínimo. Mas assim, a gente teria um batalhão de pessoas e não teria como fazer esse negócio, certo? Então, olha a expansão que dá. Alguém que está assistindo aqui pode estar concordando, discordando de mim, de você, e pode trocar e pode trazer uma informação. Isso já é um ambiente virtual. E que você trouxe das lojas, e você falou dos restaurantes, eu acho que ainda vai ter uma digitalização maior. Porque a gente ainda tem os produtos físicos sendo transportados. A gente ainda tem essa conexão de A para B. E você sabe, eu já falei, inclusive naquele último encontro que a gente fez, para mim, muito forte, a questão de impressão 3D, não para fazer chaveiro, mas para a gente começar a imprimir, por exemplo, carne, para a gente começar a imprimir proteínas animais de maneiras diferentes, para a gente começar a imprimir os produtos em loco. Então, você vai comprar um tênis da Nike, por exemplo, e esse tênis ele vai ser impresso, você vai mandar imprimir acaba a indústria, acaba a logística praticamente. Eu não acho que acaba, eu acho que distribui, né? Eu acho que assim, a logística ela muda de figura, mas vai ter insumos que vão ter que ser distribuídos, você vai mudar um pouco a dinâmica, é igual o gás, né? Gás antes você distribuía o gás com botijão e etc. E agora nas cidades ele é encanado, na maioria dos lugares, em alguns lugares ainda não. Então acho que você vai ter um encanamento que leva o insumo. Agora estão começando a aparecer umas impressoras quânticas, que é uma parada que imprime a partir da molécula, quer dizer, então as possibilidades são infinitas e obviamente isso, a tecnologia de novo, um enabler, ela vai permitir algo. Ela vai permitir que você não precise da loja XPTO, você possa até ter um showroom, mas você não precise daquele negócio, que você não precise da entrega no meio do caminho. Então, tem uma série de rupturas que podem acontecer que representam um risco para alguns setores, mas uma oportunidade gigantesca para muita gente. Olha que legal, os prédios da House, o pessoal está usando como showrooming, né? Que as pessoas, ao invés de... Para quem não sabe muito bem o que é o showrooming, as pessoas precisam, às vezes, tocar no produto, né? Ver o que é. E as pessoas querem ir para algum lugar para ver e não necessariamente comprar lá, mas eles querem tocar. E qual o lugar que o cara tá todo dia, que é cômodo, que é onde ele mora, que ele precisa ir. Ele não precisa ir todo dia para o shopping center, não precisa ir todo dia na loja, mas ele vem para casa. Mas é tátil. Você vê a Best Buy, por exemplo, ainda que seja uma loja, ela teve que se reinventar. Você vai para a Califórnia, por exemplo, não tem mais quase Best Buy, porque todo mundo comprava tudo online. Assim, realmente, agora, depois da pandemia, então eu tive lá agora recentemente, super desabastecido, as lojas vazias, tudo meio fechado. Tem uma confluência de fatores, óbvio, não é só por causa da pandemia, mas tem algumas políticas bem desastrosas na Califórnia, mas a soma de coisas fez com que a gente mudasse um pouco o varejo. E aí a Best Buy se reinventou de que maneira? Ela virou um grande showroom e ela vende, ela loca o espaço para os caras, porque ela falou, cara, eu tenho a distribuição, as pessoas estão acostumadas, o que eu tenho é real estate. A Best Buy virou um real estate. E eu acho que, assim, o Walmart não vira, porque o Walmart consegue em escala competir com a internet. Que é meio louco você imaginar isso, mas ele é o único, talvez, no mundo que consegue competir em escala com a internet. Ele tem tamanho volume, tamanho distribuição, que ele compete em escala com a distribuição. Não sei por quanto tempo, né?
Mas ele continua crescendo, né? Que é meio doido, você imaginar assim. Então eu acho que ele é o único, mas os outros todos têm que se reinventar, eles têm que encontrar um outro caminho. E aí, óbvio, o bairro, a coisa mais geolocalizada, né? A coisa mais humanizada, ela vai ter um papel também. Acho que cada vez mais a personalização geolocalizada vai ter um fator importante, a individualização do indivíduo local, assim. Acho que isso cresce. A gente fica menos uma aldeia global. E essa despertou de tendência, isso é uma análise minha, não teve lá, mas eu somando A com B com C, eu acho que a gente vira menos uma aldeia global, porque a gente está num ritmo de globalização e a gente enxerga isso como uma progressão, né? E não necessariamente é linear. Na história a gente tem vários solavancos e não necessariamente é pior ou melhor. Mas para pensar, se a gente tem um ambiente virtual, vou fazer uma analogia. Quando a gente pega e coloca pessoas que... a minha alma gêmea. Não é curioso que as almas gêmeas de todo mundo, ou de quase todo mundo, estudem no mesmo lugar, ou trabalhem no mesmo lugar, ou estejam na mesma cidade? Assim, não é meio curioso que estatisticamente as pessoas tenham nascido no mesmo lugar? Isso acontece porque a gente vive em pequenas tribos, essas tribos se conectam. Assim como a gente se comparava com poucas pessoas e agora se compara com muitas outras, o que gera uma série de problemas psicológicos, etc. A gente está criando um ambiente exponencial para mentes lineares. Agora, quando você vai para um metaverso da vida, a gente consegue fazer uma parada, o hardware não aguenta, o nosso hardware já não dá conta. A gente consegue ter um negócio de tribos sendo não geolocalizadas, mas eu consigo ter cada vez mais personalizado, cada vez mais próximo, pequenos grupos que têm interesse em comum. Mas você acha que vão ser pequenos grupos? Pequenos grupos, pequenas tribos e cada vez mais fracionadas. Hiperconectadas, entre elas, inclusive. E linkadas por interesse cultural. Por interesses culturais. Ou, assim como as gangues de punks, por exemplo, tinham na Inglaterra, né, que foi um movimento muito forte de rebeldia e etc. E tal. Para mim, eu tenho uma convicção nesse aspecto, somando uma série de coisas, a gente pode até aprofundar, mas de que a gente terá pequenas tribos, pequenos grupos e microgrupos espalhados, só que digitalmente a distância, a barreira de geografia não existe mais. Então você vai ter um grupo de 15 caras que curtem pra caramba esse pedacinho desse H. Tipo, isso aqui é aquele negócio do nicho, do nicho, do nicho. Se você explorar todo mundo a fundo, se você apertar, todo mundo tem diferenças. E aí vai ser difícil você achar um consenso. E você vai encontrar em alguns pequenos grupos sobre pequenos assuntos. Então eu acho que a gente vai ver em pequenas tribos espalhadas pelo mundo. Uma grande tribo global, tipo, tá todo mundo sem limitação geográfica. Mas sem a limitação geográfica. E com uma... Falando de Clubhouse de novo, porque para mim foi uma experiência social interessante nesse aspecto. Clubhouse, para quem não sabe, é uma rede social de voz que teve. Eu encontrei um menino, por exemplo, que está viajando o mundo, está morando agora em Orlando. Eu não conhecia ele pessoalmente. E ele sentou lá, eu levei minha tia e minha mãe para viajar também, depois de pandemia. Fomos Disney, aquela coisa toda. E o menino apareceu lá e ele parecia de casa. Mas assim, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Ele era um estranho. Vocês ficaram amigos pelo Clubhouse. E fiquei em uma intimidade tremenda, assim como com várias outras pessoas. E aí eu fico pensando o seguinte, imagina isso expandido para os outros sentidos e não só a audição e a voz, que é uma coisa muito pessoal, e acho que por isso que dá essa proximidade. Imagina você poder estar imerso e viver junto e conviver. Então, você vai ter um universo muito poderoso de pessoas se conectando de maneira muito forte, criando comunidades que não importa onde o cara tá. Vai ter um cara em Singapura, vai ter um cara no Alasca, vai ter alguém em Moçambique, vai ter alguém no Brasil, e esses caras vão ter interesses em comum. Demais, né? E isso vai fracionar o mundo. E não é um problema. A gente enxerga fracionar o mundo como, nossa, a gente está regredindo. Não necessariamente. O mundo vai ser mais fechado e o mundo vai ter menos liberdade. E essa diversidade vai trazer uma evolução jamais vista, né? Porque é a diversidade do indivíduo. A menor minoria do mundo é o indivíduo no final do dia, certo? Então a gente não tem um grupo, a gente fatia em grupos porque é como a gente precisa organizar a sociedade. Mas a gente vai ter indivíduos se conectando com indivíduos por interesses de cada um deles, de uma maneira bastante livre, né? O mundo será menos livre. Pode parecer pessimista esse negócio, mas de novo, a gente não faz muito juízo de valor. Quando eu vou desenhar cenário de futuro, até para governos, a gente trabalha, por exemplo, com alguns governos do Oriente Médio, não tem muito, é bom, é ruim. É tipo, vai chover. Ou você toma chuva, você leva o guarda-chuva, ou você não sai de casa. Então, não tem, se eu não for Zeus, eu não adapto e falo, hoje não vai chover, entendeu? Então, eu preciso me adaptar. Ou eu estar preparado para tomar chuva e tá ok. E aí, quando você olha, a gente terá um mundo menos livre. Eu enxergo o mundo se fechando, essa questão que aconteceu com a Rússia, agora o que deve acontecer para frente. A gente terá um mundo menos livre olhando para o futuro. E a gente vai se adaptar a essa jornada também. E aí, o ambiente virtual, com extrema liberdade, extrema conexão, é um ambiente onde isso deve florescer fortemente. Então, André, deixa eu pedir, queria que você tentasse criar um mundo do futuro, tentando puxar um pouquinho mais para a moradia. Como é que você enxerga o mundo daqui 5 anos, ou talvez 10 anos, a gente fazer uma extrapolação, principalmente linkado à moradia? O que vai estar diferente? Quais são as tecnologias que vão ter expandido com a sociedade, consumo? Conta um pouquinho dessa tua visão
do mundo daqui 5, 10 anos? Então, primeiro que eu acho que é legal é o seguinte, a gente, pelo menos eu, nunca faço desenho pensando em tempo. Eu nunca falo assim, daqui X anos, ou tantos anos, ou em 2100 e sei lá o quê. Porque é receita para dar errado, ninguém prevê o futuro, certo? Um futurista, é até legal clarificar isso, porque volta a você prevê o futuro. Cara, um cartomante vai prever o futuro, sei lá, eu acho meio charlatão. No nosso caso... o economista se pergunta como vai estar o dólar, para o futurista se pergunta como vai estar o futuro. E o economista erra e o futurista que fala isso também erra. Mas com assim, certeza. O grande negócio é... A gente desenha cenários para estar preparado para aquilo que parece que vai acontecer. Aquilo que tem uma probabilidade maior de acontecer. Então é um jogo de probabilidade. Então, quando você fala assim, por exemplo, em 2020 a gente fez um Whale Summit que eu falei, cara, deve ter uma guerra, vai rolar uma guerra, não sei o que, assim, assado. Não tipo como uma previsão, mas desenhando, eu falei, cara, o que acontece? Por que vai ter uma guerra? Tem tensões aqui, ali, não sei o que e tal. Qual que é o desenho disso? Eu não sei se vai ser agora. Não sei se vai ser a Rússia com a Ucrânia, não sei aonde. Mas o que acontece caso exista uma guerra? O Pentágono, não sei se você sabia, mas o Pentágono tem um cenário para invasões zumbi. Eu não sei se você sabia disso. Não sabia. Tem um que parece uma coisa bem distante, bem improvável de acontecer, mas a conta é muito simples. Se acontecer, o que a gente faz? Não é melhor a gente já saber, quando a gente está de boa, a gente tem um horário na agenda, vamos sentar e vamos desenhar um plano? E aí eu vejo as organizações não fazendo isso para coisas que podem ser disruptivas para o seu modelo de negócio. E se de repente as pessoas decidirem que elas não vão mais morar em lugar nenhum? Elas vão viver no ambiente virtual dentro de uma cápsula, elas vão pôr... Parece improvável, parece, mas e se acontecer, o seu negócio não quebra? Então não é melhor você ter um seguro? Você não faz seguro do carro, seguro saúde, seguro de vida. Não é melhor você gastar 3% do seu orçamento e 5% do seu tempo em olhar esse negócio está com um cenário preparado? Então isso para dizer tudo o seguinte, o cenário na minha leitura, o que é mais provável de acontecer é uma coisa mais fluida. Menos... as pessoas vão procurar, na minha leitura, mais conforto e não menos conforto. Uma tendência que se inverte um pouco. A gente estava numa tendência de redução, de diminuição, e eu acho que isso se inverte um pouco, não só por causa de home office, etc., mas porque as pessoas perceberam uma jornada dentro de casa, porque existe menos liberdade fora, isso deve se acentuar, e aí as pessoas devem querer viver mais dentro da sua própria casa. A sua própria casa vira um lugar de referência, de segurança, um ambiente... multifuncional para uma série de coisas, então acho que isso sim. E aí, obviamente... nem todo mundo vai poder ter o espaço, então lugares que são arenas ou são espaços multiuso. Então você não vai ter dentro do seu, mas vai ter um compartilhado, e isso cresce muito. Tem muita gente fazendo isso em vários destinos desses de esporte, por exemplo. E óbvio que a gente está falando de uma parcela finita da sociedade, muito pequena, é evidente, mas tendências começam assim, começam geralmente em quem tem mais acesso mesmo, e depois elas permeiam o resto da sociedade. Né? Um telefone celular no começo era caríssimo e hoje ele está com todo mundo. Um computador era caríssimo e hoje ele está em mais pessoas. A internet é a mesma coisa e por aí vai. Então eu acho que é mais fluido. Eu acho que a gente tem a internet, a gente tem um ambiente imobiliário de uma maneira mais fluida, olhando para frente. O que significa que aquelas relações de eu moro num lugar e eu moro nesse lugar durante um tempão, o americano já tem um pouco isso. O americano que fica na própria cidade depois que ele se forma no colégio, ele é meio tido como um loser. Porque, como é que você não saiu? O brasileiro não, a gente cria raízes. Né? Não o brasileiro, o europeu de maneira geral... os países que foram colônias europeias têm essa coisa mais fixa, sobretudo o 14 meio fica fixado. Então, as pessoas mudam um pouco de cidade, as pessoas mudam até pouco de moradia também, assim, na grande maioria as pessoas... Sabe que está mudando absurdamente, né? Então, e aí que tá, tem um shift poderoso nisso, muito. No sentido de as pessoas vão mudar mais de cidade, elas vão viver um tempo numa cidade, vão voltar para outra cidade, elas vão se mudar mais na cidade. Mas eu agora estou numa fase meio nômade, porque eu fico morando meio que cada hora num lugar. Cara, você sabe que a gente tá no terceiro podcast, né? Os 3 que a gente entrevistou, os 3 são nômades, cara. Então. E são os caras que estão escrevendo o futuro, não é por acaso. Porque eu acho que tem uma flexibilidade interessante se você consegue, né? Você tem um lado do trabalho permitindo isso, você tem um lado da mobilidade, da conexão. Então você tem uma série de coisas que somam, não é? Experiências, né, cara? Você vive para a experiência, você tem a conexão que te permite estar em vários lugares e se manter conectado com as pessoas, você tem a mobilidade que hoje é mais acessível e mais profunda em várias coisas, e aí você tem uma flexibilidade da moradia e do trabalho. Né? Então, na verdade, você tem a flexibilidade do trabalho, eu acho que a moradia acompanha, porque as pessoas... eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu posso estar em qualquer lugar, qualquer dia. É barato, entre aspas, mas é mais acessível do que era. Eu posso ir para os lugares, por que eu não posso morar em qualquer lugar? E daí, eu acho que a tendência puxa daí, entendeu? Não é que a gente muda a moradia, acho até que vocês anteciparam, sabe? Vocês mudaram a maneira de moradia antes da tendência chegar, que aliás, é um bom caminho. A tendência é, com tudo isso em volta, você consegue puxar a moradia. Você tem que puxar a moradia. E por isso que aí você perguntou ao pessoal do mercado imobiliário. Eu acho que quem não tiver com um modelo mais flexível, em vários aspectos, desde contratos, desde de como você prende a pessoa. Quem não tiver um modelo mais livre, num mundo menos livre, aquilo que é livre, aquilo que
exalta a liberdade, provavelmente será algo desejado pelas pessoas. Então, um modelo de negócios baseado em liberdade, em que você tem flexibilidade, liberdade, ele permite, inclusive, margens maiores. Ele permite você cobrar mais por aquilo porque as pessoas querem pagar por aquele negócio. Não é uma moradia. O cara está comprando liberdade no final do dia. É isso. Então, eu acho que esse para mim é o tempo underline. e liberdade, né, cara? Eu acredito muito que a casa do futuro ela acompanha a pessoa em cada momento. E cada tecnologia, e cada tendência. Mas a gente tava esse modelo que você comentou, né, que a gente ficava enraigado e às vezes não aproveitava a vida. Eu vi muita gente que deixou o emprego dos sonhos de lado, não foi morar em outro lugar, não vivenciou experiências que sonhava, porque de certa forma estava preso a um lugar, porque estava com uma dívida ou tinha comprado um imóvel e vai ficar a vida inteira e deixava de usufruir, ou talvez o mundo ainda não estivesse preparado. Com o trabalho remoto, com as tecnologias e tudo mais, permite que a sua casa seja livre, né? Então, quando a gente falou em devolver a liberdade de tempo, e a pessoa pode decidir de uma forma totalmente fluida aonde morar e como morar. Irmão, queria te dar um presente aqui. Você sabe que a gente lançou um prédio, estamos lançando agora aqui em São Paulo, que ele tem a tokenização como uma tecnologia-chave, né, do nosso projeto. E as pessoas que têm esse projeto, eles recebem os tokens que geram um resultado e o condomínio é praticamente zero daquele projeto. Né? Isso é muito legal porque a gente quer eliminar esse custo, né? Aquele negócio do condomínio que você paga todo mês, que come a sua rentabilidade. A gente está transformando isso num token que te neta, que deixa o condomínio zero, e a gente está exportando agora essa tecnologia, esse sistema para todo o universo house em todo o Brasil. Que legal. E a gente tem um cartão que dá um acesso a uma série de vantagens, né? Para quem é esse token holder e quem é cliente desse projeto, ele ganha um cartão da House que dá acesso a uma série de eventos, descontos nos nossos prédios no Brasil inteiro. E eu queria te presentear, cara, com um cartão House. O cartão é bonitão. Eu vou pôr até para câmera. Não está combinado. Eu prometo para vocês que... Ó, pode tirar ele da caixinha. Não, vou tirar, mas eu tô achando... Deixa eu viver a experiência. Ó, muito legal. Você é nosso convidado VIP para conhecer, tá? On Jardins Powered by House, primeiro empreendimento conectado à tokenização. E é o meu Pink Card. Ó, agora eu tenho um Pink Card. Você aí que tá vendo não tem um Pink Card ainda, mas poderia ter. Como é que faz pro pessoal ter? É só participar do projeto On Jardins em breve em todas as houses do Brasil. Muito obrigado, muito legal. Candreva, no final do programa a gente sempre faz aí algumas perguntas rápidas que ajudam muito os nossos ouvintes a conhecerem tanto o nosso entrevistado, principalmente dicas, cara, do que eu vejo, o que eu procuro, o que eu posso ler. E a galera tem adorado, porque todo mundo gosta, né, de saber o que mentes brilhantes como a sua pensam, assistem, conversam. Então eu vou fazer um bate-volta. Fire chat. Um fire chat. E você, cara, é que você gosta de falar, né? Adoro, eu vou ser sucinto. Esse fire chat que inventou é a Natália, que tá aqui, ó, que cuida do negócio aqui. Vamos deixar claro. E tem outra. Depois rola um rap, né? Você tá ligado que depois do podcast... Eu não sabia, essa parte é uma novidade também. Várias surpresas. Pink Card, rap, rola uma baladinha aqui. Baladinha. Que incrível. Sabe que a gente fez? A Bud, agora teve o Lollapalooza que aconteceu. Vocês fizeram uma ação com eles, uma ativação. Cara, eles fecharam um prédio inteiro e criaram uma experiência Bud House. E, puta, rolou, assim, além da experiência incrível... Não, só pra cumprir as regras. Beba com moderação. Beba com moderação, sim, bem lembrado. E rolou uma balada que você não acredita que... Eu imagino. O Salto by Salto, isso não é nada perto da balada era que o Pitts. Era fazer um Pitts melhor que o Pitts. Eu tô procurando... Aqui, vamos lá. Quem é o Candreva? Candreva é um velejador. Não, mas... cara, eu sou uma pessoa que gosta de trocas mesmo, assim. Eu realmente gosto desse tipo de que a gente está fazendo aqui. Para mim é o ápice do todo. Então, eu gosto de trocas. E essas trocas levam para te falar de futuro. Cara, é incrível. E onde chega? A gente não tem ideia, mas às vezes a influência é uma coisa que você falou aqui, pode chegar e mudar a vida de alguém. A gente organiza os pensamentos, a gente troca, a gente desafia as nossas verdades, a gente evolui. No final do dia a gente evolui, progride, às vezes para bem, às vezes para mal, mas com trocas. Então, eu que falei que era o Fire Chat, eu que provoquei para você falar mais. Olha aqui. É isso, mas eu vou, que né? Contradição, né? Cara, qual é o secret sauce, assim, quando você... Eu sei que você é um cara que fala muito, que dá consultorias. Qual é o molho secreto do Candreva no lado profissional? Cara, molhos secretos, pergunta difícil essa. Olha, eu diria para você que é conseguir conectar pontos não óbvios.
E sem falar com soberba nem nada, mas é conseguir conectar aquilo que não é tão evidente olhando a partir do prisma de uma dor mesmo. E aí isso faz com que você consiga enxergar algumas coisinhas que vão além daquilo que está ali à mostra. E aí tem oportunidades ali, porque não é tão palpável para todo mundo. E o mais legal é fazer as pessoas enxergarem, né, cara? Exato, é a troca. Daí vem o primeiro ponto. Sensacional. Cara, dica de projeto, ideia, alguma coisa que você viu no mundo, que você pirou, que vale a pena compartilhar. Cara, um projeto, ideia que eu vi no mundo que vale a pena compartilhar. Da Master você tinha falado, mas deve ter outras também, né? Da Mastercard que você falou. Vou falar da Mastercard. Não, mas fala outra, você já falou. Mas a Mastercard eu não falei todos, né? Que eles estão falando dos 5 sentidos, falei de tudo já? Não. Então, peraí, você pode editar, né? Segura aí que eu vou pensar aqui no negócio. É sem cortes, cara. A gente faz na... Tá bom, então sem cortes. Ficam esperando eu pensar. É raiz, podcast. Você que tá aí, eu pedi pra eles cortarem, ele quer raiz, vocês ficam... Adianta aí enquanto eu começar a falar de novo. É o podcast raiz. Cara, um projeto legal, assim, que eu vi no mundo... Não tô lembrado de alguma coisa que seja... Vamos deixar essa pra depois, hein? Você vai ganhando tempo pra pensar. Deixa pra depois. Livro, cara, eu vou recomendar um livro que eu já recomendei várias vezes, mas que para mim é importante, que é o De 0 a 1, do Peter Thiel. Fudido. Para mim é um livro que ajuda as pessoas a entenderem escalabilidade de uma maneira simples, é um livro rápido de ler, é um livro fácil. Você preferiu esse ou o Lean Startup? Eu prefiro... depende, são para coisas diferentes, mas eu prefiro o Zero to One. Se eu tiver que escolher um livro, eu falar assim, que eu tinha que ler um livro só. E ele continua atual, né, cara? Continua super atual, não é um livro novo. E é super bacana, assim, como... Aquela estratégia de fazer 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1, ela continua eficiente para qualquer tipo de negócio, desde um salão de beleza pequenininho no interior até uma mega empresa como o Facebook, por exemplo. Então, para mim, esse é um livro importante. Legal. Canal de internet que você segue, pode ser... Cara, eu sigo de tudo. Eu acho que esse, para mim, assim, eu lembro que tinha dessas perguntas, né, tipo, quem você segue, canais de internet, etc. Eu diria que o grande lance é você seguir de tudo, especialmente aquilo que confronta aquilo que você pensa já. Porque é aí que você consegue... de fato achar novos caminhos. Então, pessoas que pensam diferente de mim politicamente, economicamente, que têm visões diferentes de mundo, coisas que até me aviltam às vezes, sabe? Que eu falo, cara, isso vai contra os meus princípios, eu tenho que estar lá, eu tenho que procurar. Mas aquele que é que diariamente você tem que dar aquela passada para dar um tiro. Cara, assim, eu leio, óbvio, publicações de tecnologia, então se for pensar assim, Fast Company, se for pensar... tem um que chama Futurism.com, que é um negócio interessante também, que traz às vezes umas viagens muito loucas, mas uns negócios interessantes também. Acho que o Twitter é um negócio importante para você poder acompanhar pensadores. Ele se torna, no Brasil é pouco usado, e ele se torna um canal... Eu só uso... Incrível, né? Porque não pegou no Brasil, Não né? pega, e lá fora ele é muito forte, né? Sobretudo nos Estados Unidos. E acho que você consegue fazer uma lista de pessoas e você consegue ter um senso geral. Então, assim, cara, realmente hoje, acho que para estar conectado, para você estar informado, é um consumo brutal de volume mesmo, assim. Desde besteira, de futilidade, de Instagram, até publicações mais técnicas. Eu adoro ler papers, por exemplo. Cara, eu fico de olho, por exemplo, que está saindo de Harvard ou de MIT, dos grandes, e também de outros menores. Assim. Então eu pego um tema, tem um negócio que chama GPT-3, não sei se você já viu esse troço. Não. GPT-3, para quem está aí online, dá esse foco aqui. GPT-3 é uma parada que... é um bot que basicamente pega qualquer conteúdo que você tem massivo. Então você imagina que você tem 1.300 publicações sobre cirurgia de joelho. Esse negócio consegue condensar em um paper de 100 páginas, por exemplo. E daí eu gosto de pegar GPT-3 e jogar um monte de assunto que eu acho interessante, metaverso, o que estão pesquisando, o que estão fazendo, o que estão vendo sobre, por exemplo, pareamento quântico, que é uma parada que eu acho interessante, que você consegue parear um elétron com outro elétron, não sei o que tal. É um negócio super complexo para mim, eu não sou físico, eu sou um curioso informado. Eu jogo isso dentro do GPT-3 e ele me traz um resumo desse troço. E aí, sintetizador. Um grande sintetizador com inteligência artificial. Legal, muito inteligente. E aí você consegue ir ramificando isso. Então, eu tenho um negócio que eu não sei o que é, eu pego aquele termo e eu vou pesquisando. E assim, sem me alongar na resposta, mas quando eu era moleque, eu tinha um negócio chamado Encarta, uma enciclopédia. Não sei se chegou a ver isso. Não. Era uma enciclopédia da Microsoft. Chama Encarta. Eu tinha um CD Bordeaux, assim, Encarta 98, 99, etc. E eu entrava nos verbetes e ia clicando, tipo, sei lá, hino do Brasil, aí hinos nacionais, aí hinos nacionais, e você ia fazendo um caminho louco. Se você não sabe o que é CD, volta um pouquinho aqui no podcast. Tem explicando o que é CD, que é muito legal também. Mas a parada é que você poder ir seguindo esses caminhos, eu acho que o grande ativo, talvez, não é quem ou o que eu sigo, mas é ser curioso. E ter essa vontade de sair pesquisando. Então, o que eu recomendo sempre para todo mundo quando me pergunta essas coisas, eu falo, cara,
tem várias publicações que elas funcionam para mim, porque eu achei que elas funcionam e tal, mas onde eu acho ouro é igual no South by, é na salinha que ninguém tá olhando. É na hora que você entra num verbete, meu cachorro teve um problema, eu fui pesquisar sobre o que era e aprendi sobre fibroblastos depois. Cara, uma parada que eu não sabia. Aí encontrei um pessoal agora na Califórnia que estão fazendo uma startup que é muito incrível, isso se chama One Skin, um negócio que rejuvenesce a pele e tal, e tinha os fibroblastos e conectei A com B e gerou um networking. Então, da onde veio? Veio de eu pesquisar um negócio que era uma coisa que me aviltava, que era um pepino do dog. E daí, sabe, uma coisa foi conectando na outra. Então, conectando pontos. Tá tudo lá, tá tudo na internet. Tem toda a informação quase do mundo tá lá, organizada, distribuída de graça. É só pesquisar, entendeu? Então, acho que isso o GPTR3 é um negócio... GPTR3 é um negócio interessante que pode ajudar. Legal, bela dica. Cara, quem se segue? Alguém que vale a pena? Redes sociais? Mesma resposta, um monte de gente, cara. Dá três legais. Vai. Três legais? Imperdíveis. Cara, eu acho que seguir o Elon Musk no Twitter é brilhante, ele é o libertário máximo, né? Você olha o Putin lá falando não sei o que e tal, e o cara manda assim, Starlink is now available in Ukraine, more terminals en route. É o Homem de Ferro falando, cara, deploy Iron Legion. É muito bom, e acho que ele traz insights e é bacana. Acho que o Tim Ferriss, que você mencionou, é um cara legal. Eu não sei se eu colocaria ele entre os top 3, mas eu acho que é um cara interessante de seguir. E aí o terceiro, qualquer pessoa que tem um pensamento diametralmente oposto ao seu. Qualquer um. Escolhe alguém. Em que tema? Em qualquer tema. Em vários temas. Aliás, eu segui em todos política. os temas. Mas, por exemplo, em política é um que é muito polarizado hoje em dia. As pessoas deixam de seguir o outro. Se é que tem dois espectros, mas deixam de seguir o outro espectro. Cara, siga essas pessoas, acompanha o que elas estão falando, escuta o que elas estão falando, tenta se colocar no lugar, tenta fazer esse exercício, porque isso vai fazer você, inclusive, poder argumentar melhor se em algum momento você tiver que entrar no embate, mas absorver o que a outra pessoa está falando. E você vai ver uma transformação muito importante, que é você olhar e falar, cara, essas minhas verdades elas eram meio absolutas e talvez esses dias, por exemplo, eu estava falando, e eu acho bom a gente poder falar de vulnerabilidades dessa maneira, eu estava batendo um papo com uma amiga minha, e daí ela começou lá uns negócios, a gente começou a debater algumas coisas de princípios e tal, tá falando de Anitta daqui, Anitta dali e tal, e houve ali um choque de visões, e eu olhei e falei, depois refletindo, eu falei, cara, as minhas visões eram um pouco enviesadas em algumas coisas. Acho a Anitta uma baita empreendedora em várias coisas, e acho que ela tem, na minha concepção de mundo, algumas coisas ali que talvez não conversam muito bem como eu enxergo o mundo, e tudo bem, porque é normal, certo? A gente não vai concordar todo mundo, consensos são bem raros. Mas eu percebi que parte da minha visão era uma visão enviesada. E talvez outra parte também seja, eu perceba lá pra frente. Então acho que quando a gente se desafia a isso, a gente permite crescer. E tomando cuidado com aquilo que a gente falou antes, de não ir no sabor dos ventos. Não é só porque todo mundo está falando que é o correto, se é que a gente pode dizer, ou se é a melhor opção. A gente vê no mundo, vez atrás de vez, que a grande maioria escolhe muito errado. Só vê as eleições de vários lugares do mundo, e várias eleições, independente de qualquer partido que for, vertente, a gente, na maioria, às vezes a gente escolhe errado, como a gente já fez em vários momentos. Mesmo porque as grandes porradas, muitas vezes, são os caras que foram na contramão, né? Exatamente. Então, assim, acho que tomar cuidado para não ir com o sabor dos ventos, mas também tomar cuidado para não ficar preso dentro da sua bolha, enxergando só o mundo do jeito que você enxerga, e se permitir abrir para isso. É doloroso, não é simples, mas é enfrentar os seus próprios medos. Show. Como você vê o futuro da moradia? A gente já falou um pouco, né? Mas fala, eu acho assim, é fluido. Eu acho que ele é fluido, ele é menos fixo. Em que pese a gente tem o valor muito grande na conexão entre as pessoas e nos lugares, os hubs de conexão, essas coisas aproximando as pessoas, ou seja, o lugar onde as pessoas vão para se conectar. O fator humano é importante, mas ele cada vez mais fluido, cada vez mais solto, cada vez menos geograficamente preso. E isso faz com que ambientes de conexão fluidos também cresçam. Então, um mundo menos livre provavelmente vai... Esse foi um insight que veio durante o podcast, inclusive. Um mundo menos livre provavelmente vai gerar um desejo nas pessoas de maior liberdade, e aí onde elas têm essa liberdade de ser quem elas são, etc., é no ambiente virtual e no ambiente físico, onde elas se conectam com pessoas que têm vivências que complementam. Não vou dizer nem que são parecidas, mas que são complementares às suas. Sensacional. Maior perrengue, cara, que você já viveu? Nossa. Tem um monte. Tem eu quebrando cóccix há 20 dias, que foi um negócio bem desagradável. Mas o maior perrengue, cara... eu vou de kitesurfing aí, que soltou uma pipa no meio do nada e a gente teve que nadar até a praia. A praia era toda de pedra e a pipa solta, um negócio, eu cortei o joelho, assim. Foi um perrengue complexo e, de novo, sempre dá para aprender alguma coisa em tudo, né? Então, eu não sei se é o maior da vida, porque certamente se eu parar para pensar eu vou lembrar de alguma coisa muito doida aqui, mas foi um perrengue forte que aconteceu. Que marcou. Alguma curiosidade sobre o Candreva aqui para que pouca gente saiba? No anuário do colégio eu coloquei que eu queria ser presidente. Tá lá, no futuro eu serei presidente. Uau. Presidente do país mesmo. E tá lá, vamos ver.
Ainda não descartei, mas assim, caminhou um pouco diferente do que eu imaginava quando eu tinha 16 anos. É natural que eu não soubesse o que eu estava falando direito. Muito bom. Cara, e por último, eu ia pedir pra você dar uma mensagem para todo o Universo House que escuta aqui o nosso podcast. Né? São incorporadores, que são empreendedores, são pessoas que trabalham com vendas, são empresários, são profissionais liberais, muitos ligados ao setor imobiliário. Que recado, cara, que mensagem do Candreva que possa Eu vou dar um recado em duas partes. Turma. A primeira delas é uma coisa que é um mantra que eu sigo para minha vida, que são 4 pilares, que é enfrentar os nossos próprios medos, que é super difícil de fazer e certamente todo mundo acha que faz e não faz, até quem está falando acha que faz e não faz. E quando a gente faz isso é doloroso e crescimento. Aprender com os nossos erros, que tem a ver com o passado, e almejar os nossos sonhos que tem a ver com o futuro e especialmente, e aí é meio estoico, estar presente e agir no presente. Então isso para mim vale para negócios, vale para a vida pessoal, isso para mim é como eu tenho regido a minha vida nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, a partir de uma série de transformações extremamente dolorosas que aconteceram e acho que isso me fez uma pessoa melhor e uma pessoa mais capaz de evoluir. Então acho que esse é um ponto. E o outro, falando de negócio mais propriamente, eu vejo pessoal às vezes pensando em fazer companhias future-proof, ou seja, aquelas companhias que estão ou future ready até, que estão prontos para o futuro ou que são a prova de futuro. E eu acho que elas tinham que ser future eager, sabe? Elas tinham que ser desejar o futuro e desejar o caos. Eu já falo isso à torto e direito e repito para todo lado, mas para mim o futuro é de quem sabe navegar no caos e de quem fica confortável nele. E cada vez mais o caos parecerá o normal. Esse presente que eu mencionei da gente estar presente será caótico. Então, quanto mais as pessoas se acostumarem, e aí pessoas são executivos e executivas, empreendedores, enfim, ou seja, são pessoas que vivem também o lado empresarial, quanto mais eles se acostumarem a viver nesse ambiente bagunçado ou visto como caótico e achar isso uma delícia, porque dá para achar isso uma delícia, é positivo, melhor eles estarão preparados para frente e, obviamente, aí eles vão aproveitar melhor essas oportunidades. Cara, eu amo esse caos. Candreva, sabe que tem uma coisa que eu tô percebendo que eu escuto o podcast na velocidade 3, geralmente. Você é o cara que já vem de fábrica no 3, né? Não precisa se acelerar você falando, vai para um nível que... Cara, curiosidade, eu tenho um script lá do Google Chrome que permite eu ver YouTube em velocidades que eu quiser. Tipo, porque o YouTube limita vezes 2, você conseguiu? Né? 2, Então tem muito um negócio pouco, que né? Pode fazer vezes 6. Aonde então, que é? É um scriptzinho, eu te mando lá depois, um extension. Pô, valeu o podcast já pra mim, cara. Porque tem uns negócios que, me você fala, irrita cara, muito essa pessoa não vai e, meu Deus, a vida tá passando e eu só quero chegar na informação logo. Por exemplo, antes de viajar eu esqueci a chave do meu carro dentro do meu carro com o carro ligado. O carro trancou, eu fui abrir o porta-malas, ele trancou com o meu passaporte e dinheiro lá dentro. Carro ligado, dentro, no interior, como é que você faz? Eu fui ver um vídeo de YouTube como abrir a porta do carro com a chave trancada dentro. E o cara explicava, contava a história da porta, sei lá. Eu falei, cara, eu não quero saber, eu quero, tipo, let's get to the point. E aí, vezes 6. Ah, beleza, tá, entendi o que eu precisava fazer. Conseguiu abrir? Consegui abrir, mas precisa de um chaveiro. Mas tudo bem, mas era o que o cara falou, eu só não conseguia fazer porque eu tinha precisado de uma bombinha de ar. Então, agora eu tenho, inclusive, compre uma bombinha de ar pra vocês terem que é positivo, você esquecer isso. Mas, então... Realmente não dá para acelerar. Eu tentei ouvir um áudio meu em vezes 2, eu falo muito rápido e eu tento às vezes dar uma dosada. Mas esse do YouTube é muito bom, porque o Spotify vai para 3, 3,5 e você depende da velocidade que a pessoa fala, ele funciona muito bem. Agora o YouTube ele limita em 2, né? Eu achava terrível. Aí eu descobri esse negócio, achei mágico. Sensacional. Vou mandar para vocês. Valeu todo o podcast. A gente pode ficar só com essa parte só aqui. Com essa parte, é isso. Só Candreva, obrigado, cara. Brincadeiras à parte. Você é um cara sensacional. Candreva, a gente virou amigo, né? A gente começou profissionalmente, a gente fez um evento. Eu acho mais ou menos. Mas é um cara que eu admiro demais, né? A gente é louco pelo futuro, verdade, acho que... pela essa forma de pensar rápido, ágil, cara, sem limitação. Então, cara, parabéns. Que é isso. Espero que a gente eu faça acho que muitas coisas juntos. Materializam um pouco dessas coisas que às vezes a gente desenha. E é difícil, é raro encontrar companhias que fazem isso. E tem a ver com a liderança. Para fechar, só eu queria contar um negocinho que você falou de liderança, né? Dos líderes e tal. Eu estava agora recentemente na Disney, eu sou fã de Disney, eu sou um louco com Disney World, etc. E o Epcot Center, que alguns de vocês conhecem, é um parque voltado para o futuro, era para ser uma cidade. Não sei se você sabia disso. Ele foi pensado do Disney para ser uma cidade do futuro. Eu acho que é muito sintomático a gente, dentro de um house, falar da cidade do futuro. E aí você vê como o fundador perdeu. Ele fez os vídeos, etc. Inclusive naquele filme Homem de Ferro 2, os vídeos do Howard Stark são inspirados no Disney. E ele morreu logo depois. E aí aquele projeto virou um parque de diversões, que é muito legal e tal, não sei o quê, mas deixou de ser aquele conceito de um laboratório vivo para uma cidade do futuro para resolver esses problemas urbanos. E aí eu acho que o papel do fundador é importante. Então isso para te dizer que assim,
A House tem por causa do time inteiro, mas porque você tá à frente puxando esse negócio. E não é um elogio para puxar saco, nada disso, mas é porque o papel do fundador é fundamental nisso. Então acho que keep pushing. Acho que essa é a mensagem. E que outros fundadores e executivos e empreendedores consigam ter a audácia de deixar aquilo que era confortável, Vitacom, não sei o que e tal, e falar, cara, deixa eu migrar para fazer um negócio que, em tese, muda essa dinâmica toda. Então, acho que isso é importante. O fundador ele tem um papel fundamental em criar esse futuro. Obrigado pelas palavras, mas o time é que me empurra todos os dias, então queria mandar aí um puta abraço aí para o time House, que é incrível, e te agradecer de novo, André, você é um cara sensacional. Obrigado. Eu tenho dúvida que a gente vai fazer muitas coisas juntos, a gente vai espalhar nessa mensagem de futuro, de otimismo, de saber navegar no caos para todo o Brasil, para o universo House. E, cara, prazer em ser teu amigo. Obrigado pelo podcast, foi sensacional. Adorei também. A galera vai adorar. Valeu. Fiquei confortável. Valeu. E ó, vocês mandam aqui likes aqui embaixo, o pessoal do time da House todo. Manda palminha, manda like, manda negócio, contesta informação, discute com a gente, tá tudo liberado. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.